Oi você, paz, bom dia. Estamos aí em mais um dia da nossa leitura bíblica, um pouco atrasado, mas o importante é a gente seguir. A gente sempre fala que é a constância que faz a gente permanecer, né? A gente deixar, a gente se levar pelo dia a dia, a gente não conclui nada. A gente tem que insistir e permanecer, continuar, para que a gente possa concluir aí os nossos objetivos. E a última vez que eu gravei para vocês, a gente estava no dia de número 134. E hoje nós vamos do dia de número 135, no nosso desafio de leitura bíblica. Em um ano, a ideia é a gente finalizar aí, no ano que vem, lá para começo de janeiro, fevereiro, e entregar os certificados dos irmãos aí que estão assistindo com a gente, né? Insistindo aí na leitura. Nós hoje vamos ler 2 Reis, capítulo de número 22 ao 23, e o Evangelho de João, capítulo de número 4, do 31 ao 54. Só recapitulando aí com você, que estava aí com a gente, nós estamos falando sobre a tribo de Judá, sobre o reino do sul aí, Judá e Benjamim. E a gente tinha sempre um rei que fazia o que era errado, né, aos olhos de Deus. Nós tivemos aí Manassés, nós tivemos aí Amon, e aí logo após nós temos aí o rei Josias. O rei Josias, após esses dois reis aí, Manassés e Amon, fazerem o que era mal aos olhos de Deus, o rei Josias, ele assume o reinado, uma criança praticamente, né? Ele tinha 8 anos de idade quando ele começa a reinar. Só que essa criança, ela tem um respaldo. Toda criança que tem uma orientação correta, ela tende a seguir no caminho correto. Já diz a Bíblia, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, jamais se desviará. Então, o rei Josias, mesmo assumindo aí com 8 anos de idade, ele tinha o sacerdote que estava com ele ali, orientando o caminho, o sacerdote Ilquias, que estava ali a ajudar ele no reinado. Alguém de Deus, né? E também a gente tinha sacerdotes que visavam a si próprios, mas graças a Deus nesse período aqui, o sacerdote Ilquias ajudou. Então, diante de toda aquela decadência moral, espiritual, tudo que tinha acontecido ali, surge agora um rei temente a Deus. E em meio ao caos está aí o rei Josias, o rei de Judá. O período aqui em que Josias assume o reinado é o período em que a Síria está começando a decair, o reino assírio, e a Babilônia vai começar aí a ascender, vai começar a surgir, e aí vai dar uma instabilidade aí nesse cenário que a gente tinha, né, de estabilidade, mas vai mexer um pouco aí com tanto o próprio povo aí do reinado de Josias, com todo o pessoal da época em si. E mais independente disso, Josias ele se manteve no foco, se manteve em Deus, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Josias foi um dos melhores reis de Judá. Você pode confirmar isso, gente. Realmente um dos melhores reis de Judá. Ele começou a buscar o Senhor aí com 16 anos e iniciou as reformas quando ele tinha 20 anos de idade. Então, ele foi aprendendo com a sua infantilidade ali, com a instrução,
é sempre importante lembrar. Uma boa instrução faz quem nós somos. Nós somos reflexo daquilo a qual nós vivenciamos, com quem nós convivemos. Então, a instrução que foi dada a ele foi muito importante, trouxe maturidade para a vida dele, e Josias pôde crescer ali com zelo à presença de Deus. Vamos aí orar então para nós iniciarmos, agora que a gente fez essa iniciação aí, esse interlúdio, introdução. Amém? Pai, nós queremos agradecer, Deus, por mais um dia na sua presença, por mais uma vez podermos ouvir a tua voz através das escrituras. Pai, continua mostrando através dos seus ensinamentos que desde a antiguidade tu és o mesmo. E o Senhor permanece conosco se nós permanecermos contigo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Fala mais uma vez o que precisamos ouvir. Assim nós pedimos. Amém e amém. Amém? Então aí nós estamos falando sobre o rei Josias, capítulo de número 22. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Capítulo de número 22, verso 1, diz assim: Josias tinha 8 anos, como eu falei, de idade, quando ele... Não tá arriscando. É muito bom pra ser verdade. Quando ele começou a reinar. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Daías, o Boscate. E Josias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quando fala pai é porque ele era descendente direto da tribo de Davi, né? Mas a gente sabe que não é o pai propriamente dito. Davi já tinha ficado já tinha sido recolhido seus ossos muito antes disso. E aí a primeira intenção do coração aí de Josias foi restaurar o templo. Ele tinha cerca aí de 26 anos quando ele opta pela restauração do templo que havia sido profanado pelo rei Manassés, que a gente viu lá no capítulo de número 21. Ele que deu continuidade aí à idolatria que já estava enraizada aí desde muito antes, né? Ele decide que ele vai romper com esse passado e vai trazer de volta Deus no centro. Deus no centro da adoração, o Senhor acima de todas as coisas. E aí ele vai começar com os recursos que o povo tinha, pedindo para que eles venham trazer aí ao templo do Senhor, realmente arrecadar o dinheiro ali dos fiéis. Vai trazer também homens para trabalhar, carpinteiros, pedreiros, artesãos, né? A mesma coisa parecida ali com o rei Joás. O rei Joás também fez algo nesse sentido, né? Para poder reparar o templo. Olha só, verso 3 vai dizer: no 18º ano de seu reinado, tinha 18 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, a qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra do Senhor, para que reparem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros. Comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos do templo, mas não é necessário que prestem contas. Fechou meu negócio aqui.
contas do dinheiro que lhes for entregue, porque eles são honestos. Então ele confiava no sacerdote, sabia que o sacerdote era honesto e simplesmente queria que fosse entregue para ele, para que ele pudesse ali iniciar as obras no templo. E aí acontece algo, né? Ilquias, ele, no meio de iniciar esse trabalho, ele encontra o livro da lei, né? O livro da lei. E aí qual foi o impacto dessa descoberta? Você vai ver que durante a reforma ele vai encontrar, vai entregar a Safá, que vai ler ao rei. E aí o rei, ele vai tomar uma iniciativa aí de rasgar suas vestes. Por quê? Porque ali ele vai ficar muito triste em ver o quanto eles estavam fora da vontade do Senhor. Olha só. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Eu achei o livro da lei na casa do Senhor, perdido no meio de tantas coisas. Ele estava meio que abandonado. Então ele entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm o seu encargo à casa do Senhor. Depois o escrivão anunciou Safã, aí anunciou ao rei, e o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E aí, quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Rasgou com sinônimo de tristeza, né? Ele deu ordens a Ilquias, o sacerdote de Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais, eles não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então é como se tivesse caído uma ficha. Meu Deus, vivemos tanto tempo no erro, segundo a orientação dos nossos pais. Eles não deram ouvidos à lei do Senhor, não deram ouvidos a esse livro. Simplesmente acharam que era só mais um livro. Mas não, né? O livro não era apenas um livro, era uma obra de transformação, era capaz de transformar todo um povo, toda uma geração. E aí, quantos de nós às vezes ouve a palavra de Deus, mas a gente reage com arrependimento? A gente realmente vê assim, a gente chora quando a gente ouve a verdade, o que realmente a gente tem que fazer? A gente pelo menos se entristece quando a gente vê que a gente está indo para um caminho totalmente diferente? Essa foi a reação aqui de Josias. Ele descobre o livro e ele vê que toda aquela nação estava negligenciando a vontade de Deus, né? E aí, a partir daí, ele vai fazer uma relação aí com a palavra totalmente diferente, né? Ele vai criar um vínculo com a palavra de Deus e com os profetas de Deus. Porque hoje nós temos acesso fácil, a Bíblia está mais acessível do que nunca. Celular é físico, é tudo. Mas e aí? Isso comove você, comove a mim? Isso faz com que o seu coração se dilacere se você está seguindo em sentido contrário? Você realmente fica triste quando você vê que você mesmo não obedeceu à vontade de Deus? Essa é a pergunta para nós. Ficamos tristes ou simplesmente nos conformamos e
tá bom, deixa assim. Ou buscamos conserto, que foi o que o rei Josias resolveu fazer. A palavra vai dizer que ele vai consultar aí a profetisa Hulda, essa mulher, né? Ele vai enviar uma comitiva de 5 oficiais para ouvir de Deus, por meio de um profeta, para ver o que Deus tinha para falar. Nesse período, a gente também tinha outros profetas de renome, que você vai ver, a Bíblia num todo, ela não está na ordem cronológica, né? Então, nesse período aqui de Segunda Reis, a gente vai ter outros profetas importantes, como Jeremias e Sofonias. Esses 2 profetas, eles estão agindo nesse período aqui do rei Josias. Mas o rei Josias, ele opta por consultar uma mulher. Uma mulher. A Bíblia não é feminista não, gente, mas eu sempre acho situações aqui em que as mulheres são consultadas, né? Ainda mais uma mulher fazendo aí a leitura bíblica, a gente olha por uma outra ótica. A resposta de Deus vai vir de uma mulher, simplesmente. Deus, ele usa quem ele quiser, quando ele quiser. Não estou falando que é porque é uma mulher, mas é porque Deus usa quem ele quer, independente de quem seja, né? Essa esposa aí, ela vai falar até no trono do rei a vontade do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida dela. Olha só, vamos ler aqui. Então o sacerdote Ilquias, Icão, Icabor, e Safã e Isaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa aí de Salum, carregando das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Hulda, ela morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. E eles lhes contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam aos homens que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O seu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, a resposta de Deus, quando o rei Josias consulta aí essa profetisa, ela diz que o Senhor estava estritamente furioso, né? E ele trará desgraça, é o termo que é utilizado. O Senhor trará juízo, assim como também Jeremias e Sofonias profetizaram. Talvez era isso, né? Josias não queria ouvir o que Jeremias e Sofonias estavam dizendo. Achou que de repente essa mulher pudesse dizer algo diferente, mas pelo contrário. Hulda é clara, ela fala: o juízo de Deus vai vir. Por quê? Porque o povo abandonou o Senhor e ele se voltou aos outros ídolos, se voltou a outros deuses. E aí Deus não vai fazer distinção só porque Josias de repente resolveu fazer o que é correto. A palavra do Senhor fala que a bondade ela alcança, né, até 10 gerações, mas a maldade ela vai de 3, 4, 5 gerações à frente. E aí a gente tem uma geração de maldade para trás, hein? E aí, o que Josias podia fazer? Tentar aí se humilhar diante de Deus, quem sabe, né? A misericórdia viria sobre o rei, sobre a nação de Israel. E aí, ele poderia ter paz antes mesmo de que Jerusalém caísse.
Olha, vamos ler aqui. Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este povo e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Eles levaram essa resposta ao rei. Então, assim, de certa maneira, o Senhor permitiu que no reinado de Josias nada ali acontecesse. Ele teria um reinado de paz e o mal não sobreviria sobre o povo no período em que Josias estava no reino. E aí mostra que realmente Josias estava arrependido. Mas a justiça de Deus prevaleceria, né? E ela viria sobre o povo após aí a morte do rei Josias. Antes disso, aqui no capítulo de número 23, a gente vai ver que Josias, ele vai renovar a aliança com o Senhor. A gente tem essa reforma aí radical feita por Josias. E aqui a gente vai ver essa consagração do rei e a palavra dele trazendo reforma aí espiritual. Como eu falei, não só uma reforma, ele resolveu refazer o templo, reconstruir os altares que haviam sido, tirar os altares dos outros deuses e refazer. O dinheiro agora estava sendo direcionado para remontar aí o que estava quebrado, o que estava fora do lugar. Mas também não só uma reforma física, uma reforma espiritual da parte aí do rei Josias, reformando também a aliança dele do povo, trazendo arrependimento, destruindo a idolatria e restaurando a verdadeira adoração a Deus. Olha só, capítulo 23 vai dizer: então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado ali na casa do Senhor. O rei pôs em pé junto à coluna e ele fez uma aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Falei ontem na salinha das crianças, né, que mais do que conhecer a verdade, o Senhor espera que nós obedeçamos à verdade. Nós conhecemos, nós temos acesso à palavra, mas nós estamos obedecendo ela? E era isso que o rei Josias estava estabelecendo, uma aliança para que o povo cumprisse aí a sua palavra e ouvisse todas as escrituras e seguisse-as daí em diante. Então, como eu falei, não foi uma reforma somente física, mas também uma reforma espiritual, uma reforma religiosa aí, feita pelo rei Josias. Muito profunda, porque você vai ver que antes de Davi, a gente não tinha alguém que tinha se comprometido tanto quanto o rei Josias. Verso 4 vai dizer: então o rei ordenou o sumo sacerdote
Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Acera, deu cãibra, e para todo o exército dos céus. Então ele mandou tirar aí esses ídolos, estes postes nessas imagens, e ele queimou todas essas imagens fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias aí, ele então destruiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhidos para queimar incenso sobre os lugares altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal. Então esses sacerdotes foram destituídos, porque eles estavam fazendo um misto ali, uma salada de fruta, queimando incenso a Baal e também a outros deuses. Aqui vai dizer ao sol, à lua, aos planetas, todo o exército do céu. Então era uma salada de fruta de fato. Ele vai tirar eles da casa do Senhor. Também os postes ídolos da deusa Acera, vai levar no vale de Cidrom, e aí ele vai queimá-los, todos eles, vai reduzir eles a pó e vai lançar eles sobre as sepulturas, né? Também ele vai destituir as dependências dos prostitutos culturais. Lembra que a gente falou da profetisa Afrodite, da deusa Afrodite, que aí é a tal da Cera aqui, para nós mais conhecida como Afrodite. Para cultuar a essa deusa, as pessoas se prostituíam. A prostituição do próprio corpo era tido como uma adoração à deusa Afrodite. Vamos dar amor para que as pessoas possam ter amor. Era como se fosse isso. A adoração a ela era entregando amor às outras pessoas. Amor entre aspas, né, gente? Era uma prostituição. Chamados de prostitutos culturais. Essas pessoas, elas se prostituíam, tanto homens quanto mulheres, né? Estavam ali, teciam tendas a essa deusa. E aí, o rei Josias vai mandar tirar também os postes dessa deusa Acera, conhecida para nós como Afrodite. Josias também, verso 8, vai trazer todos os sacerdotes da cidade de Judá que profanaram os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Gebá até Berseba, e ele vai derrubar os altares das portas. Cadê onde que eu parei? Das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifícios sobre o altar do Senhor em Jerusalém, mas eles comiam os pães sem fermento no meio dos seus irmãos. Então Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então, ainda tinha esse outro deus Moloque, que as pessoas sacrificavam seus próprios filhos como adoração a Moloque. Então, ele vai fechar aí esse local, vai queimar aí esse local. Tofete, né, que fica no vale de Rinom, para que não houvessem mais sacrifícios de filhos e filhas ali a esse deus pagão. Vai dizer no verso 11 que ele também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Então, é o que eu falei, uma salada de fruta. A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava o átrio, e queimou os carros dedicados ao sol.
Ao deus Sol aí é o deus pagão, Ra, do Egito. Então, como eu falei, estavam misturando aí todos os deuses, né? E aí ele vai queimar esses cavalos, esses carros que eram consagrados aí ao deus Sol. Verso 2. Vai dizer que o rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares da casa de Manassés, que ele tinha construído, do quais os atos da casa do Senhor. Ele fez em pedaços e tirou dali e lançou pó sobre o ribeiro de cedro. Então, estava tudo misturado, gente, junto com os altares do Senhor, altares de deuses pagãos. Então, ele também vai destruir aí esses altares que haviam sido construídos por Manassés. Vai tirar aí do terraço. Verso 13 vai dizer que o rei profanou também os lugares altos que estavam ao leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, aos quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote. Então Salomão também fez abominação aí na época, quando ele se juntou com os sidônios, com outros povos, os moabitas, né? E aí ele vai destruir esses altares. Falei Acera, mas Astarote, que é a deusa Afrodite, tá? Todos esses aí vai fazer eles em pedaços, as colunas, vai cortar esses postes, tanto a deusa Acera quanto acabei de ler o nome, Astarote, e vai encher de ossos humanos o lugar onde ele havia estado. Verso 15 vai dizer que Josias também derrubou o altar que estava em Betel, e o lugar alto de Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto e reduziu ele a pó, o seu altar, e destruiu e queimou os postes da deusa Acera. Quando Josias olhou ao seu redor, verso 16, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamado pelo homem de Deus, que havia predito estas coisas. Então o rei perguntou: que monumento é esse que eu estou vendo? Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas, que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. E Josias disse: deixe-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Então ali os ossos do profeta permaneceram naquele lugar, né? Porque ele não havia profanado nada. Não achei aqui informação de quem que era o profeta, mas eu procuro com mais calma. Mas aí a palavra vai dizer, verso 19, que Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que haviam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ir. Quando fala que eles retiraram os santuários, é que eles retiraram os santuários aos outros deuses. Então, ali Josias ele vai trazer de volta os utensílios que eram do Senhor, vai tirar os utensílios do culto de Baal, de Acera e os outros astros ali, vai tirar os sacerdotes pagãos, os prostitutos culturais, os altares ali em Geba e Berseba,
vai tirar esse local de sacrifício de crianças lá ao deus Moloque, as cavalos e as carruagens que eram dedicados ao sol, e vai construir esses altares vai derrubar esses altares construídos por seus antecessores, até Salomão aí, estava no meio desse balaio aí. Onde que eu parei? O Senhor, Josias, na verdade, ele não vai fazer isso somente aqui no Reino do Sul, mas vai dizer a palavra que ele também vai estender aí aos 2 reinos. Ele vai estender aí aos 2 reinos, trazendo essa purificação. Não somente em Judá, mas também no Reino do Norte, mostrando aí como ele tinha zelo com a palavra do Senhor. Então, realmente, ele faz uma revolução. Josias foi um rei diferenciado que restaurou a adoração verdadeira. Limpando aí o país todo da idolatria, ele resolveu trazer de volta algo que eles comemoravam, né? Uma festa, uma ordenança do Senhor ao povo de Israel, que era o quê? A Páscoa. A Páscoa que celebrava aí a libertação do povo, como que o Senhor havia estado com eles aí nesse período. A fé é traga de volta, vai lembrar da aliança que Deus havia feito com o povo, né? O quanto que Deus tinha apreço com eles. Vai trazer de volta aí a lembrança deles, como eles eram cativos no Egito e que agora o Senhor era um com eles. Ele havia ouvido o clamor e havia libertado o povo. Então vai trazer de volta a memória deles, né? Sacrifício, renovação, comunhão. Isso que o rei Josias estava instituindo. Olha só, verso 21, vai dizer assim: O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então, ele vai trazer de volta aí a celebração da Páscoa, assim como nunca havia sido feito anteriormente, né? Desde aí o período de Juízes. Capítulo 24 vai mostrar que Josias ele conseguiu evitar o juízo de Deus, na verdade só no período em que ele estava vivo, né? A própria sacerdotisa Ilca havia falado, né? Enquanto ele estivesse vivo, estava tudo bem. E meio que Josias deixou assim acontecer. Ele falou, beleza, enquanto eu estiver aqui tá tudo ok, depois eu não sei o que vai ser. Ele devia ter preparado aí o seu filho para esse momento, mas ele simplesmente falou assim, não, as consequências não virão no meu reinado, então tá bom, assim a gente segue. O verso 24 vai dizer assim, Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote
e Uquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e toda a sua alma, e com todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou. Então, realmente, ele foi um rei diferenciado aí no período de reis. No entanto, o Senhor desistiu do furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de todas as profanações com que Manassés, o seu pai anteriormente, o tinha irritado. O Senhor disse: removerei a minha presença também, Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. E aí agora morre o rei Josias. Peraí, travou aqui. Morre, mas morre assim de forma trágica. Só voltando um pouco, né? A gente tem hábito de dizer e pedir perdão a Deus quando a gente comete algo errado. Mas saiba eu, você, todos nós, que a consequência dos nossos erros sempre vem sobre as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Por mais que nesse período aqui, o rei de Josias pediu piedade ao Senhor, pediu para que o juízo não passasse por ele, e não passou no período de Josias, mas a consequência de tudo que tinha acontecido lá atrás já tinha sido decretada. E isso ia acontecer, quisera ele ou não. Então Deus entregou o próprio povo à seus próprios caminhos. Quando a Bíblia fala sobre isso, né, que Deus nos entrega a nossa própria sorte, é isso. Entrega nossas próprias vontades, ao nosso próprio pecado. E a consequência aí de toda a idolatria do seu pai e dos outros reis anteriormente viria sobre Judá. Não no período de não no período de Josias, mas como Manassés havia feito que era mal diante dos olhos de Deus, após a morte aí de Josias, o mal viria sobre eles, assim como os sacerdotes Sofonias e Jeremias estavam profetizando também, junto com a profetisa aí, Ulda. Falei todos os nomes menos o certo. Ulda. O verso 26 vai dizer: no entanto, o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira que acendeu contra Judá por causa de todas as provocações que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei a minha presença também de Judá, como removi de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, o templo do qual eu disse: o meu nome está ali. E aí, agora, morre Josias. E o que a gente vai aprender aí com a morte de Josias? Josias ainda vai morrer aí de uma maneira estranha, trágica, mas você vai ver que ele vai desobedecer. Olha só. Ele vai ir em encontro ao faraó aí, Neco, que ele vai lutar aí contra a Babilônia. Deixa eu ler para vocês. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, não está tudo escrito nos livros de história dos reis de Judá, nos dias de Josias? Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Síria.
E o rei Josias saiu para lutar contra ele, mas o faraó Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro. O transportaram para Jerusalém, aonde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em seu lugar. Então aí morre o rei Josias pelo faraó Neco, quando ele estava se ajuntando aí a lutar contra a Síria aí agora em ascensão. E agora quem vai assumir vai ser Joacás. O reinado de Joacás de Judá, ele vai reinar pouco tempo, ele vai reinar apenas 3 meses. E logo o faraó vai levar ele como prisioneiro. Olha só, Joacás tinha 23 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Umatal e era filha de Jeremias de Libna. Joacás, porém, vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Então é aquilo, né? Um faz o que é correto, outro vai, esquece tudo e faz o que dá na sua cabeça. Porém, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O faraó Neco colocou Eliaquim, o filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, aonde ele morreu. Então, Jeoacás é levado como prisioneiro e lá ele vai morrer. E Jeoaquim, que inicialmente era Eliaquim, vai reinar aí durante 11 anos. Jeoaquim, ele vai entregar todo o tributo. Era isso que o faraó Neco queria, né? Alguém que fizesse o que ele mandasse. Entregasse aí a prata, o ouro, para dar esse dinheiro segundo a ordem de Faraó. Joaquim estabeleceu um imposto sobre a terra, impostos altos, para que ele pudesse entregar aí esse tributo que foi instituído sobre Judá. E vai dizer ainda que do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um, segundo as suas posses, para dar ao faraó Neco. Então foi instituído aí um reinado de altos impostos no período em que Jeoaquim, conhecido também como Eliaquim, reinou. E aí Jeoaquim, o rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou aí 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zébida e era filha de Pedaías, de Ruma. E Joaquim também fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Então, para finalizar aí o dia de número 135, nós vamos para João, capítulo de número 4. Nós que já vimos aí a respeito da mulher samaritana e a água que dela beber e jamais terá sede. Cadê minha caneta? Esqueci lá em cima. E hoje vamos do 31 até o 54. 31. Nós vamos ver aí a respeito da reação dos discípulos aí ao ver Jesus, o mestre, com aquela mulher. Olha só.
Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho que comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer nesse meio tempo aí, né? E ele comeu alguma coisa e a gente não está sabendo? E Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Aqui ele está falando da colheita espiritual. Os campos estão prontos. Então as pessoas estão aí. As pessoas a serem colhidas, né? A colheita somos nós, as colheitas são as pessoas. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois se no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho dele. Então, às vezes também fala aqui, né, sobre a colheita espiritual. Você pode, às vezes, plantar a semente do evangelho na vida de uma pessoa, mas não vai ser você que vai colher essa vida. Outra pessoa lá na frente, vice-versa também. Às vezes você pode conhecer alguém e essa pessoa vir aceitar Jesus com você, mas não foi nem você que iniciou ela no evangelho. Como também pode ser o contrário. Você pode também plantar e colher nessa vida. Mas aqui em especial, Jesus está falando sobre semear e outro colher. E que ele está enviando eles a colher aquilo que outros semearam. Verso 39 vai dizer: muitos samaritanos daquela cidade então creram em Jesus por causa do testemunho da mulher samaritana que havia dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aquela mulher também testemunhou sobre o que Jesus havia feito, falado com ela, mas eles também tiveram um momento com Jesus e agora eles mesmos creram, porque eles conheceram e eles ouviram e eles tiveram aí esse momento aí com o Salvador e agora eles tinham certeza de que esse era o homem de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. E aí, verso de número 43, a gente vai ver a cura do filho do oficial do rei. Peraí, deixa eu abrir meu negócio aqui. Jesus ele vai retornar a Galileia, ó. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galileia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual ele tinha também comparecido. Lembra lá o casamento? O primeiro milagre, a água em vinho. Então todo mundo já estava sabendo. A fofoca correu rápido, né? E Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, viu? Acabei de falar. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu dizer
que Jesus tinha vindo da Galileia, porque a fama dele já estava grande ali, ele foi até lá e pediu que fosse curar o seu filho, que ele estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. E o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. Então, na mesma hora que Jesus falou, o milagre aconteceu lá na sua casa com o seu filho, e ele e toda a sua casa, então, creram. Cura à distância, né? Fé aí, independente de estar perto, ele creu. E aí o verso 54 vai finalizar dizendo que este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir de Judeia para a Galileia. E aí então finalizamos aí hoje o dia de número 134. Espero que você persista e insista e continue aí conosco no desafio de leitura. E vamos, que tem muita coisa pela frente. Amém? Até a próxima, então. Tchau, até amanhã.